Oi gente, tudo bem? Essa semana que se inicia é a semana que vai marcar a exoneração do diretor do INPE, professor Ricardo Galvão, que eu mencionei inclusive no vídeo passado. É um cientista que dispensa qualquer comentário em relação à sua formação científica, ética e moral, mas que vai ser exonerado por divergências com o governo, mesmo ele tendo mandato para estar à frente da direção do INPE. Bom, mas eu queria colocar para fora nesse vídeo um pouco do Paulo Henrique, biólogo, formado aqui na Universidade Federal do Piauí, para falar um pouquinho da importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. A Amazônia tem 500 milhões de hectares de floresta, tem cerca de 14% da sua área legal já desmatada, mas esse desmatamento desde 2004, quando Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente, tinha sido contido. E nos primeiros 6 meses desse ano, 2019, esse desmatamento cresceu bastante, em números assim nunca vistos antes. E qual é o papel de uma floresta como a Amazônia no clima global, no aquecimento global? O aquecimento global, por exemplo, nós sabemos que é resultante do acúmulo do gás CO2 na atmosfera. Tem se registrado desde a Revolução Industrial para cá um aumento crescente do gás CO2 na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, pela industrialização muito intensa que ocorreu no século XX e início do século XXI. E esse balanço muito delicado começou a ser afetado. As plantas têm um papel importante nisso, por quê? Porque elas são retentores de CO2. De que maneira? As plantas, elas fazem a fotossíntese e a partir da fotossíntese elas captam o CO2 da atmosfera para produzir glicose. A glicose é uma molécula de 6 carbonos, ou seja, são necessários 6 moléculas de CO2 para fazer uma molécula de glicose. Mas mais além disso, as plantas apresentam um carboidrato complexo de reserva, chamado amido, e cada grão de amido chega a ter 6 milhões de moléculas de CO2. As plantas apresentam um outro carboidrato complexo que faz a sua estrutura, a celulose. Cada molécula de celulose chega a ter 90 mil moléculas de CO2. Ou seja, as plantas, quando precisam armazenar amido, elas fazem como? Elas tiram o CO2 da atmosfera na fotossíntese e produzem o amido, armazenando esse CO2 na forma de amido. Quando elas começam a crescer, engrossar os seus caules, aumentar o seu tamanho, elas vão produzindo celulose. E aí elas fazem o quê? Elas tiram o CO2 da atmosfera para produzir celulose. Então elas vão retendo o CO2 da atmosfera e imobilizando esse CO2 em moléculas de reserva e em moléculas de estrutura. Daí a importância das florestas na retenção do CO2 e no combate ao efeito estufa. Imagina a Amazônia. A Amazônia sozinha, ela tem cerca de 500 milhões de hectares. E esses 500 milhões de hectares têm uma biomassa vegetal extraordinariamente elevada. Então, ao desmatar esse potencial enorme que a Amazônia tem, você está contribuindo de maneira indireta para que esse elemento renovador e mobilizador de carbono da atmosfera se esvaia. Então, isso não seria bom por si só para o efeito estufa. Então, o desmatamento da Amazônia crescendo tem um impacto, sim, no efeito estufa. Alguns argumentam assim, mas as plantas também respiram, então elas também jogam CO2 na atmosfera. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que todos os estudos que já foram feitos até hoje demonstram que, embora a floresta amazônica respire e jogue CO2 na atmosfera, ela imobiliza mais do que aquilo que ela devolve para a atmosfera. E o fundamental ainda não é nem isso, é que o fato dela, mesmo respirando, jogando CO2 na atmosfera, ela retendo muito CO2 para construir celulose e construir amido nas suas plantas, ela consegue manter esse equilíbrio de CO2, esse balanço de CO2 equilibrado na atmosfera, equilibrando o clima não só do Brasil, como do mundo inteiro. Então isso é um ponto muito importante. Um outro ponto que eu queria levantar é que
Por que nós devemos preservar a Amazônia? O primeiro ponto eu já expliquei agora há pouco. É que a Amazônia é importante no equilíbrio de CO2, portanto ela influencia no efeito estufa, sim. No aquecimento global, sim. O segundo ponto que eu queria colocar é que a Amazônia, pelo fato de ter 500 milhões de hectares de floresta, e essa floresta tem plantas com raízes profundas, essas plantas vão buscar água no subsolo. Essas plantas transpiram e o volume de vapor de água transpirado e evaporado no menor volume, mas jogam muito vapor de água na atmosfera. E essa enorme quantidade de vapor de água que é jogado na atmosfera faz com que a Amazônia interfira no ciclo das chuvas da região norte, da região centro-oeste e da região sudeste do Brasil. Então, desmatar a Amazônia é influenciar o ciclo das chuvas de 3 importantes regiões, até um pouquinho da região sul também, né? Pois bem, além dela ser importante no efeito estufa, além dela ser importante no ciclo das chuvas, a Amazônia também é importante porque o Brasil sozinho detém cerca de 12% da água doce do mundo. E a Amazônia é uma das maiores reservas de água no seu subsolo e na parte superficial da floresta. Porque as raízes das plantas protegem nascentes de rios, de riachos, e isso é muito importante para o equilíbrio da natureza no Brasil inteiro. Um outro ponto importante, além da floresta amazônica influenciar no efeito estufa, influenciar no ciclo das chuvas, influenciar na quantidade de água que nós temos em nosso subsolo e nas superfícies, a Amazônia também, ela gera riqueza para as populações dos estados que vivem na região amazônica. Quantas pessoas, quantas famílias dependem do extrativismo vegetal e do extrativismo animal sustentável da Amazônia? Então, preservar a Amazônia é preservar também o ganha-pão, a riqueza que essas pessoas utilizam no seu dia a dia para sobreviver. Finalmente, querer justificar o desmatamento da Amazônia a partir de uma exploração mineral, de minérios que ela tem, nós sabemos que a exploração mineral é uma exploração altamente predatória, desgasta muito, deprecia muito o meio ambiente. Não tem a menor justificativa. Então nós temos que pensar a Amazônia explorada de forma sustentável. Eu já falei no outro vídeo, potencializando o turismo ecológico, potencializando a pesquisa científica, como por exemplo, fortalecendo a Fiocruz de Belém, que faz pesquisas relevantes em relação ao patrimônio genético que a Amazônia representa. A partir daí, tentando desenvolver medicamentos e vacinas que possuem um alto valor agregado e que podem ser comercializados pelo mundo inteiro. Eu queria finalizar esse vídeo falando um pouquinho do INPE nesse contexto da importância da Amazônia, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. O INPE, que tinha à frente o professor Ricardo Galvão, ele monitora por satélite áreas de desmatamento da Amazônia. Essas áreas de desmatamento, elas acendem um sinal de alerta nos programas, nos sistemas do INPE, e o INPE apresentava um termo de cooperação técnico e científica com o IBAMA. Tanto a Constituição como o Decreto 6666 exige que órgãos públicos, em especial o INPE, publicizem, tornem público, né, os dados que eles conseguem. Só que o INPE fez um acordo com o IBAMA de só divulgar esses dados 5 dias após a obtenção deles. Por quê? Porque os madeireiros ficam monitorando os dados do INPE, e aí na hora que eles estão numa área que o INPE acusou aquela área no rastreamento de satélite como uma área possível de desmatamento, os madeireiros retiram as suas máquinas e saem antes da fiscalização do IBAMA chegar. Então, por isso que o INPE tinha esse acordo com o IBAMA. Primeiro, ele avisa o IBAMA das possíveis áreas de desmatamento, o IBAMA vai no local, tá, autua os madeireiros, para depois o INPE, 5 dias depois, divulgar esses dados no site. Então, era uma estratégia muito eficiente, que funcionou muito bem. Tanto funcionou muito bem que desde a época que Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente em 2004 até o ano passado,
né, o desmatamento da Amazônia estava estacionado. Não crescia ano após ano. E nesses últimos 6 meses o crescimento foi de 88% da área desmatada. Por quê? Porque os madeireiros ouviram na fala do presidente segurança na iniciativa de desmatar. Então, essa reflexão que eu faço com vocês de base biológica, de base um pouco mais técnica, é necessária para nós compreendermos a dimensão da importância da Amazônia e a dimensão da importância de um instituto como o INPE na preservação desse patrimônio que, repito, não é só do Brasil, é da humanidade. Forte abraço a todos, até a próxima.